Atos 18, versículo 9. Amém? Amém. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, pois eu sou contigo, e ninguém te ferirá ou te fará mal, porque tenho muita gente nessa cidade. Amém? Até aqui. Senhor, meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua filha, Senhor, a qual neste dia de hoje, por uma grande experiência e intimidade com o Senhor, irá ministrar uma mensagem. Pai, que o teu Espírito, Senhor, ajude ela a lembrar, Senhor, tudo e quanto o Senhor quer que fale a tua igreja, e que toda palavra que sair da boca dela venha ser direcionada pelo Senhor. Abençoe tua filha, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queria poder se acertar. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de Deus, ao pastor pela confiança. O livro de Atos ele é muito importante porque vai nos contar o começo da igreja primitiva, né, onde aconteceu a ascensão do Espírito Santo, onde desceu a descida do Espírito Santo sobre a carne. E aqui, nesse capítulo 18, fala sobre Paulo em Coríntio. Mas para um entendimento melhor, eu vou levar os irmãos lá no capítulo 9, onde Paulo ele é chamado pelo Senhor, escolhido por ele. Observa-se que Paulo ele fazia parte da seita dos fariseus, que era um grupo religioso onde perseguia os seguidores de Cristo. Mas no capítulo 22 de Paulo, ele vai contar um breve discurso onde conta um pouco a história dele. E por ali ele fala que ele foi levado, né, a ser instruído e ensinado por Gamaliel, um doutor da lei da época, que era um rabino. Então ele foi criado e ensinado na lei dos Moisés. Então ele foi crescido a defender as leis. Puxa o que está. E esse grupo dos fariseus, eles seguiam os seguidores de Cristo, porque quando Jesus ele veio para a terra em forma de carne, né, no capítulo 1 de João vai dizer que eis o verbo se fez carne. E os ensinamentos dele iam contra o que os fariseus ensinavam, porque o grupo dos judeus, né, os judeus, eles esperavam que Jesus ia ser um homem bruto, um homem guerreiro, por ser da descendência de Davi. Mas quando ele veio em forma mansa, ele pregava o amor. Ali em Mateus, no capítulo 5, ele vai dizer que bem-aventurados os humildes de espírito, pois estes herdarão os reinos dos céus. Então foi contra o que eles esperavam. Os ensinamentos dele foi contra o que os fariseus esperavam. E com isso, começaram as perseguições. E um dos motivos maiores foi porque os judeus eles guardavam o sábado, onde o sábado não se trabalhavam e era só para fins religiosos. E ali em Lucas, Mateus, em João, vai dizer que os maiores milagres de Jesus foram no sábado, porque Deus ele é Deus em toda hora e em todo momento. Então foi um dos maiores motivos, e com isso começou a perseguição. E Paulo, ele fazia parte dessa seita, né, dos fariseus. E aqui no capítulo 9 vai dizer que Paulo, ele indo a Damasco, ele pede cartas ao sumo sacerdote. Essas cartas davam direito para que Paulo prendesse e até matasse os seguidores de Cristo. E indo em direção a Damasco, eis que um resplendor de luz apareceu, onde disse:
Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo diz, quem tu és? E ali Jesus fala, né? Eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Observe que aqui, quando Jesus ele encontra Saulo, ele chama por 2 vezes Saulo. Isso dá a entender que Jesus já conhecia Saulo, assim como é nas nossas vidas. Jesus já nos conhece desde muito antes da gente conhecer ele. E aqui no versículo 1 do capítulo 9, vai dizer que ainda Paulo ameaçava, respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Esse ainda nos mostra que Jesus ele já tinha um plano na vida de Paulo. Assim também é nas nossas vidas, porque antes mesmo da gente encontrar Jesus, ele nos encontrou e ele nos chamou. Como ele está escrito em João. Em João 15,16, não foste vós que me escolheste, ao contrário, eu vos escolhi. Muitas vezes a gente acha que nós escolhemos a Cristo, né? Mas antes mesmo da gente escolher Cristo, Ele nos escolheu. Nos escolheu para fazer a diferença, assim como foi na vida de Paulo também. Observe que Paulo ele ficou 3 dias sem enxergar e 3 dias sem comer e sem beber. E quando ele estava orando, né, por conta que ele ficou cego durante esses 3 dias, eis que aqui a palavra vai dizer que ele tem uma visão de um homem chamado Ananias indo ao encontro dele, onde impunha-lhe as mãos e ele voltasse a enxergar. E aqui me chamou muita atenção porque Jesus, né, o Espírito Santo, fez com que ele perdesse a visão física, né, a formal, mas ele abriu as espirituais, porque desde então, assim que Jesus entrou na vida dele e aconteceu isso, que ele ficou sem enxergar para Deus mostrar a glória dele na vida dele, ele começou a ter já a sua vida espiritual conectada com Deus. E o mesmo Espírito que falou com Paulo, né, falou também com Ananias, porque esse foi guiado, Ananias foi guiado até Paulo, por intermédio de Deus, para que orasse por ele, para que ele voltasse a enxergar. E assim foi o que aconteceu. E quando Ananias estende as suas mãos e ora por Paulo, eis que umas escamas caem dos olhos dele. E ali ele volta a enxergar, a ter a visão física, se alimenta, se fortifica, e ali Jesus já fala para ele, né? Ide. E aqui também vai dizer que o Senhor fala, né, para Ananias, porque Ananias ele teme ao ir encontrar Paulo por conta do teu passado, por conta que ele ouvia testemunhas de Paulo que ele judiava os discípulos de Jesus, né? Mas com isso o Jesus fala para ele: vai, para que este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto padece pelo meu nome. E aqui você pode ver que foi uma questão de escolha, né? Assim como é nas nossas vidas, Deus nos escolhe para fazer a diferença. E eis que assim que Paulo ele comeu, ficou fortalecido, ele começava a pregar ousadamente em nome de Jesus. Ele veio os discípulos. De primeira, houve muito julgamento, muito temor por conta de quem ele era, né? Mas ali, por intermédio de Bernabé, ele foi aceito no meio dos discípulos e ali ele começava livremente a pregar e a falar para o nome de Jesus. E passando isso, não tinha impedimento para Paulo. Ainda mais, independente das circunstâncias, independente do julgamento, independente das perseguições, Paulo ele continuava pregando, Paulo ele continuava falando de Jesus, porque isso fortalecia ainda mais. Ali em Filipenses 13, 14, se eu não me engano,
vai falar que quando ele se sentia fraco, a força dele era Jesus. E com isso, né, ele foi pregando o nome de Jesus. Ali no capítulo 13 vai falar sobre a primeira viagem dele, onde começa a primeira viagem dele. Em seu discurso na sinagoga da Antioquia da Písia, teve uma grande oposição dos judeus, onde eles foram arrastados e apedrejados, né, Paulo e Barnabé. E mesmo assim ele não parou, ele continuou com o ministério que Deus tinha entregado nas mãos deles. E aí passa o capítulo 13, no capítulo 15, no versículo 35, Paulo inicia a sua segunda viagem com Silas e fortalecendo as igrejas na fé. Observe-se que no capítulo 23, no capítulo 16, Paulo e Silas eles estão na cidade de Filipos, na Grécia. E eles foram presos por conta de Paulo libertar uma jovem que estava com espíritos de adivinha. E com isso, os senhores da jovem ficaram furiosos, porque eles lucravam com essa jovem, né? E daí eles levaram Paulo e Silas presos, levantaram grande oposição contra Paulo e Silas, e com isso eles foram presos. Mas mesmo assim, aqui a palavra do Senhor vai declarar que pela meia-noite Paulo e Silas oravam, e com isso houve um grande tremor na terra. E as cadeias, né, as algemas que neles estavam foram caídas, não só deles, mas de todos os presos. E com isso o carcereiro, quando dando conta, né, ele ficou com bastante tremor, porque ia ser tomado conta dele. Mas Paulo falou para ele não temer, porque estavam todos ali. E com esse grande milagre, né, que aconteceu, esse carcereiro, ele vê que Paulo e Silas eram homens de Deus. E ali eles crê, né? Ele crê no Senhor, ele aceita Cristo, não só ele, mas assim como ele e toda a casa dele. No capítulo 17, vai dizer que Paulo, ele vai para Atenas, depois desse ocorrido. E ele se encontra ali em Atenas, ele fica indignado com a idolatria do povo, né? Uma observância que eu pude ter é que Paulo ele não se conformava com a situação do mundo em que ele estava vivendo. Ele não se conformava com a idolatria, ele não se conformava com a corrupção, ele não se conformava com a situação que o povo estava vivendo perante Deus, né? E ele não se calava, mesmo assim ele pregava, ele fazia com que as pessoas conheciam quem era Jesus. Ele fazia com que as pessoas conheciam quem era o Deus que ele servia. E nessa situação ele se encontra no Areópago, onde aconteciam as reuniões do Senado, né, lá em Atenas. E com isso ali ele vê que tem um grande altar com o nome de ao Deus desconhecido. E aí ele levanta um grande discurso falando que esse Deus desconhecido era o Deus que ele apregoava. E ali ele fala que é o Deus criador, Deus soberano, Deus onipotente, onipresente. E com isso muitos creram nele, mas também muitos duvidaram. E aqui no capítulo 18, Paulo, ele partiu de Atenas e chegou a Coríntio. E ali ele encontra com um casal de judeu, Aquila e a Priscila. E ali eles moram com eles porque eles tinham o mesmo ofício, porque Paulo ele tinha como profissão construção de tendas, né? Ele não vivia da obra, ele vivia do seu próprio trabalho mesmo. E dali eles moram junto com esse casal, né?
E Paulo sempre quando ele chegava em alguma cidade onde o Espírito Santo te mandava, direcionava, ele ia direto às sinagogas, né? Para pregoar o nome de Jesus, para falar e pregar o Evangelho. Onde ele estava, ele fazia diferença. Onde ele estava, ele pregava o nome de Jesus. E assim também é em nossas vidas. Onde a gente está, Jesus, ele resplandece através do nosso rosto. Onde a gente está, a gente deve falar e pregar o nome de Jesus. Pois esse é o nosso verdadeiro chamado. E aqui, quando ele prega, né, nas sinagogas, muitos judeus blasfemam contra ele, né? E aqui ele fala que lava as mãos deles, né? Que o peso da alma já não está mais nele, mas sim sobre eles mesmos, porque ele fez a parte dele de falar o nome de Jesus, de pregar a salvação, mas eles não aceitaram. Mas aí desde aí ele fala que vai pregar apenas para os judeus. Mas saindo dali, ele vai para a casa de um homem temente a Deus. Mas a palavra aqui do Senhor vai dizer que Cristo, o chefe da sinagoga, ele creu no Senhor, né? E o Espírito Santo me falava que Paulo, sim, ele era o apóstolo dos gentios, mas através da vida dele, Deus pôde alcançar muitos judeus. Através da vida dele, Deus pôde alcançar aqueles que não quiseram, né, ouvir a palavra. E trazendo isso para a nossa vida, muitas das vezes os judeus representam a nossa família, né? Que são próprios das nossas casas, porque a promessa vieram para eles, né? E eles não aceitavam, por não aceitar Jesus, não ser daquilo que eles quisessem que fossem, né? Os gentios, eles não eram judeus, eles não eram pertencentes ali, não praticavam as leis judaicas, né? E dali Paulo ele fala que vai pregar para os judeus, para os gentios. E só que ele não vê também que, né, Deus queria mostrar para ele que através da vida dele, muitos judeus também foram se convertidos. Aqui o Senhor fala para ele: não temas, mas fale e não te cale. Muitas das vezes a gente fala, né, muitos das nossas casas, muitos do nosso trabalho sobre Jesus. A gente prega o Evangelho e muitos não ouvem, e muitos não aceitam, acabam também até nos atacando em palavras. Mas aqui Deus fala: não te cales, não temas, pois eles precisam ouvir. Você foi levantado para fazer a diferença no teu trabalho, você foi levantado para fazer a diferença na tua casa, na tua família, para levar a palavra do Senhor. Porque se você se calar, quem é que vai falar na tua casa? Quem é que vai falar no teu trabalho? Quem é que vai falar para as pessoas que dependem de você? Pois Jesus, podemos ver aqui que Jesus levantou Paulo como um grande instrumento na mão dele. Paulo, assim, os discípulos também que eles se convertiam, onde eles passavam faziam a diferença. E assim também é na nossa vida, né? A gente foi levantados, fomos escolhidos para fazer a diferença, para ser instrumentos na mão do Senhor, para levar a salvação para dentro da nossa casa. Pois a palavra do Senhor vai dizer que tudo isso vai passar. O mundo, a concupiscência passará, mas a palavra do Senhor permanecerá. Bênção, é bom receber bênção, vamos ver, ser abençoado no financeiro, ser abençoado, né, no nosso emocional também, mas também a principal é a salvação, é o reino dos céus. Então, onde a gente vai? É sobre ter a surpresa, né, de estar lá no céu e ver um familiar nosso, ver um amigo nosso, daquele tanto que a gente falava de Jesus e não aceitava, né? Mas por intermédio de muita oração nossa, da nossa parte também. Aleluia. O Espírito Santo convenceu. E é assim também nas nossas vidas. Vocês foram escolhidos, vocês não estão aqui por acaso. Vocês não vieram aqui por acaso. Às vezes a gente pensa tanto nas pessoas dentro de nossa casa que a gente quer que venha para a presença do Senhor, né? E o levante é tão grande.
Mas Deus hoje fala para você, não cales, mas fale de Jesus, fale do amor de Jesus na tua casa, fale do amor de Jesus no teu trabalho, fale do amor de Jesus para as pessoas, pois esse é o nosso verdadeiro chamado, é falar de Jesus, é levar a salvação para onde a gente for, em nome do Senhor Jesus Cristo, e não se calar, porque quando Deus ele levanta, né, nos levanta para falar, porque Ele tem um propósito na vida das pessoas que vai ouvir. Eu estou aqui hoje porque é uma pessoa que se calou. Eu estou aqui hoje porque alguém falou de Jesus para mim. E vocês também, através da vida de vocês, muitos virão para a casa do Senhor. Muitos virão para a presença do Senhor. Eu falei para Deus, né, Senhor, eu não sei falar, é minha primeira experiência, mas o Senhor falou para mim, não temas. Eu te ajudo. E assim como a vida de vocês, não é só sobre aqui no público, né? Pois o caminhar com Deus, a falar de Deus não é só dentro da igreja, é fora também, é onde a gente for. É onde a gente for, pois nós somos a igreja, né? A igreja que prepara, a igreja que está baseada na fé, a igreja que ora, a igreja que tem respostas do Senhor, né? Então, Deus fala hoje para você, não se cale, fale e não temas, pois você é um escolhido de Deus, você é escolhido para fazer a diferença, e creia que a promessa vai chegar na tua casa, vai chegar na tua vida. Meu querido seu irmão, que você tanto sonha em ver na presença do Senhor, vai estar, aquela a sua mãe que tanto você busca também vai estar, seja irmão, seja pai, seja parente que for, vai estar, pois através da sua vida, Deus vai fazer o milagre acontecer. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Vamos se colocar de pé? Glória a Deus. Primeira vez que ela ministra a mensagem. O coração dele estava ardendo. Também, né? Uma caixinha de surpresa.